Olá, meus irmãos, a paz e a graça do Senhor, uma boa noite a todos. Daremos início, esta noite, o nosso culto de doutrina e oração. Vamos fazer uma oração pedindo a graça do Senhor em nossas vidas. Feche seus olhos, você que está acompanhando no seu lar, e daqui a pouco estaremos expondo a palavra de Deus. Ore juntamente comigo. Ó Deus, nós te agradecemos por essa noite, que o Senhor fale aos nossos corações por meio da tua palavra, que sejamos instruídos, edificados. Que o Senhor fale à nossa mente, ao nosso interior, e que, ó Deus, depois da exposição da Tua Palavra, sejamos edificados, alimentados, e que o Senhor nos dê graça para continuar esta caminhada. Em nome santo de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, esta noite não haverá os louvores, como costumeiramente fazemos nos nossos cultos de quarta-feira. Tivemos alguns problemas técnicos, então nós vamos direto para a exposição das Sagradas Escrituras. Então, você que está nos acompanhando, tome a sua Bíblia em mãos, vamos juntos dar continuidade à série de meditações na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, e depois desta exposição das Escrituras, você pode ter um momento de louvor na sua casa e orar ao Senhor Deus, assim também como participar da sala virtual de oração, tá bom? Então, vamos juntos ao texto da palavra do Senhor. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4, verso 2 ao verso de número 9. Capítulo de número 4 da carta de Paulo aos Filipenses, do verso 2 ao verso de número 9, com a pregação protegendo a mente e o coração. Vamos falar nesta noite esse trecho da palavra do Senhor Deus. Filipenses capítulo 4, verso 2, diz assim: Rogo a Evódia e rogo a Síntique, que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Agora, o verso 8 e o verso 9. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Somente até aqui o texto da palavra de Deus. Estamos dando continuidade à série de exposições, a alegria da vida cristã, a mensagem da carta aos Filipenses. Hoje, dando início, então, à exposição do último capítulo deste livro. Meu querido irmão, você que está ouvindo essa exposição da palavra de Deus, existem duas situações que costumeiramente roubam a nossa paz. A primeira dela é a relação quando uma relação está quebrada, né? Quando você tem uma divergência, um conflito com algum irmão. Por exemplo, o marido, quando ele não está bem com a sua esposa, ou o irmão da igreja não está bem com outro irmão, existe um certo conflito, um mal-estar, um desconforto entre as partes. Geralmente, esse tipo de situação gera incômodo, né? Você não dorme direito, você não consegue orar direito, você não tem paz no coração para buscar a Deus e para ficar bem. Outra situação também que é muito comum e que rouba a nossa paz são as preocupações com a vida. Quando estamos enfrentando fortes provações ou uma área de nossas vidas está desajustada. Geralmente, em situações assim, travamos uma luta intensa contra as preocupações e, consequentemente, a ansiedade. Então, os conflitos pessoais e a luta contra as preocupações geralmente roubam a nossa paz.
E por que estou falando isso? Pois essa é justamente a temática de Paulo nesse pequeno trecho da carta à igreja de Filipos. No texto de hoje nós veremos os esclarecimentos, ou melhor, as orientações de Paulo para aquela igreja relacionado à solução de conflitos, à luta contra a ansiedade e à certeza da paz de Deus para os corações. Então vamos juntos ao texto da palavra do Senhor. Agora para o verso de número 2 e o verso de número 3. Vamos ver o que ele diz. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. Lembre que Paulo está preso em Roma, ele está em uma prisão, por isso que esta carta é conhecida como uma epístola da prisão, e ele escreve uma carta à igreja de Filipos, e nesta carta, Paulo trata de vários problemas, situações que estavam afetando a igreja. E um dos problemas que estava afetando a igreja de Filipos era um conflito entre essas duas irmãs. Nós temos aqui o nome delas, Evódia e Sintique. E observe que Paulo, no verso número 2, ele faz uma espécie de pedido pessoal para essas irmãs. A expressão que nós temos aí, rogo, está relacionada à pessoa de Evódia e à pessoa de Sintique. Essas duas irmãs que estavam vivendo uma fase de conflitos. Provavelmente eram irmãs que tinham laços de amizade no passado, que serviram a Deus juntas, eram mulheres crentes, mas que em dado momento da sua caminhada tiveram um ponto de divergência. Elas estavam em uma relação cheia de conflitos, de discórdias, e isso estava, de alguma forma, roubando a paz daquela congregação. Então é por isso que Paulo traz essas palavras direcionadas a essas irmãs. Eu rogo a Evódia, rogo a Sintique, e ele diz que pensem concordemente no Senhor. É bem verdade que na vida da igreja nós vamos enfrentar divergências, nós vamos enfrentar fases de conflito, nós vamos ter atrito com alguma pessoa que pensa diferente, isso é muito comum. Uma vez que somos pecadores, estamos sendo trabalhados pelo Senhor, então, vez por outra, você vai ter que lidar com essas situações no meio do povo de Deus. Então, quando nós observamos esse texto, nós temos a exortação de Paulo, pedindo a essas irmãs que coloquem de lado as suas diferenças e elas pensem de forma unânime, ou seja, concordemente, coloque de lado o seu ego e pense em Deus, pense no Senhor, mais precisamente na unidade que Cristo proporciona à sua igreja. Mas Paulo sabe também que é difícil solucionar conflitos quando as duas partes estão magoadas, tomadas por rancor, tristeza e decepção. Então é por isso que agora no verso de número 3, Paulo recorre aos outros irmãos daquela igreja, para que eles estivessem empenhados em ajudar essas mulheres neste trabalho de reconciliação. Veja comigo o que ele diz no verso de número 3. A ti, fiel companheiro de jugo. Nós não sabemos exatamente quem era este homem, o fiel companheiro. A nível de esclarecimento, alguns comentaristas e especialistas em Novo Testamento vão dizer que a expressão companheiro de jugo, na língua grega é a palavra sisago, e alguns vão dizer que é um nome próprio. Então, provavelmente, este homem a quem Paulo está escrevendo é o irmão Sisago. Mas não vou entrar aqui no mérito da questão, como eu falei, estou dizendo apenas a nível de esclarecimento. Então, no verso 2, ele direciona este homem, que ele chama de fiel companheiro, e ele diz, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Então, Paulo diz o quê? Que essas mulheres estão em situação de conflito, mas que não eram mulheres ímpias. Eram mulheres crentes, mulheres verdadeiramente servas do Senhor. Eram auxiliares do ministério de Paulo na sua passagem pela igreja em Filipos. Provavelmente, mulheres que não mediam esforços para trabalhar na evangelização, no discipulado, no aconselhamento e até mesmo no pastoreio mútuo da comunidade. Mulheres que estavam ali se dedicando no serviço a Deus. Mas, como eu falei, em dado momento da sua caminhada, elas entraram em conflito e estavam agora amarguradas, cada um de seu lado. Então o apóstolo recorre a esses irmãos maduros na fé, homens preparados, provavelmente esses companheiros de jugo, é uma referência ao que ele diz no capítulo 1, verso 1, aos bispos e diáconos da igreja, ou seja, aos oficiais do corpo de Cristo, para que esses homens auxiliassem essas mulheres. Eles pudessem criar uma situação de conforto e fizessem com que essas mulheres se reconciliassem.
Eles não poderiam promover a discórdia no meio da igreja, porque isso é extremamente pecaminoso. Mas deveriam se esforçar para que essas mulheres reatassem a comunhão. E é por isso que ele deixa muito claro que elas eram auxiliares, que agora eles deveriam se esforçar para ajudar essas mulheres a chegarem a um consenso. Ainda no verso 3, ele fala agora e menciona um outro irmão. Ele diz, também com Clemente. Clemente, se nós recorremos à tradição da história da igreja cristã do primeiro século, foi, de fato, um bispo da região de Filipos e que esteve envolvido no pastoreio da igreja. Então, se nós partimos desse pressuposto, esse homem, companheiro de julgo e Clemente, era uma espécie de presbíteros, pastores daquela comunidade e que deveriam ajudar essas irmãs a buscarem a paz. Então ele conclui e diz, e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Então, a primeira questão que precisamos observar no livro de Filipenses, no verso 2 e 3, é que conflitos irão existir na vida da igreja. Infelizmente, em virtude do pecado, da nossa falha, das nossas fraquezas, os conflitos sempre existirão no meio do povo de Deus. A questão é como nós iremos lidar com esses conflitos. Precisamos e somos chamados para sermos solucionadores, pacificadores, homens e mulheres comprometidos em buscar a reconciliação entre os irmãos, até mesmo quando eles estão magoados e afastados uns dos outros. Não faça guerra, promova a paz, é a orientação de Paulo nesses primeiros versos. Seguindo então o fluxo do texto de Paulo à igreja de Filipos, do verso 4 ao verso 7, ele vai tocar em um tema que provavelmente é reflexo daquele conflito que afeta aquela igreja. Ele vai tratar de algo que é muito comum em nossos dias e alguns especialistas acabam dizendo que é a doença do século, a ansiedade. Então vamos ao texto do verso número 4, quando ele começa a esboçar esse assunto. Nós temos aqui um imperativo, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez eu digo, alegrai-vos. Aqui é óbvio, os conflitos geram tristeza na igreja e esses irmãos precisavam resgatar a alegria da vida cristã. Por isso Paulo faz questão de dar uma ordem, um imperativo, alegrai-vos, e outra vez ele está confirmando isso, esses irmãos deveriam se esforçar para se manterem alegres. E não somente alegres, veja o que ele diz no verso 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. A palavra moderação também pode ser traduzida por amabilidade ou demonstrações de amor. Ora, irmãos, sabemos que uma igreja, quando está em situação de conflito, uma atmosfera de discórdia, ela não tem alegria e não tem uma atmosfera de amor, mas aquele clima pesado. Se você já teve a triste experiência, inclusive, de se congregar em uma igreja onde existia conflito entre os irmãos, a discórdia prevalecia, você sabe exatamente do que eu estou falando. Como é difícil conviver neste meio, A situação é extremamente desconfortável. E por isso o apóstolo ele faz questão de exaltar esses irmãos, que eles deveriam se alegrar, e como diz o verso 5, eles deveriam promover o amor, essa moderação, esse trato, para que as pessoas de fora percebessem que, de fato, em Filipos se reunia uma verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo. E a justificativa de Paulo é o que está no final do verso número 5. Perto está o Senhor. E o que ele quer dizer com essa expressão? Provavelmente, ele aponta para duas direções. A primeira é que, de fato, o Senhor está presente na vida da igreja. E justamente pelo fato do Senhor estar presente no meio do seu povo, a discórdia não pode prevalecer, mas sim a paz, a unidade. Tema este que Paulo já tinha tratado no começo da carta aos Filipenses, no final do capítulo 1. Então, perto está o Senhor, está relacionado à presença de Cristo no meio do povo. E provavelmente uma implicação desta afirmação, perto está o Senhor, Paulo está se referindo ao evento da volta de Cristo, o que ele já tratou também no contexto anterior, quando ele falou da nossa pátria, se referindo àquele que nós aguardamos, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, como diz no verso 20 do capítulo 3. Então, observe comigo o raciocínio desse apóstolo escrevendo para a igreja. Meus irmãos, evitem o conflito, vivam em alegria, demonstrem o amor, porque Cristo está voltando, o Senhor está presente na vida da sua igreja. Mas todo esse ambiente
Gerava nos irmãos uma certa instabilidade e preocupação. Os dias não eram fáceis para os irmãos em Filipos. O seu líder espiritual estava preso em Roma. Provavelmente os líderes da igreja, de alguma forma, se sentiam ameaçados pelos grupos que nós já mencionamos nessa série de pregações. Eram os judaizantes, do início do capítulo 3, os libertinos, do final do capítulo 3, e agora os problemas de relacionamento dentro da igreja. Então a situação era uma situação extremamente desconfortável, estável. E esses irmãos estavam como? Ansiosos, preocupados. A palavra ansiedade, no Novo Testamento, também tem a conotação de preocupação. Então, no versos 6 e 7, nós temos uma das mais belas descrições da palavra de Deus no que se refere à ansiedade. Se você que está no seu lar, ouvindo essa exposição, sofre com ansiedade, é uma pessoa ansiosa, luta continuamente contra a ansiedade, ou se você, meu irmão e minha irmã, é uma pessoa que tem muitas preocupações, não para de se preocupar, perde noite de sono, não consegue se alimentar direito, não sabe o que é a alegria da vida cristã, porque só vive preocupado. Este texto é para você. Então veja o que diz o verso 6, o verso de número 7, o imperativo de Paulo à igreja de Filipos. Verso de número 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. A expressão coisa alguma se refere a tudo da nossa vida. A área espiritual, emocional, psicológica, financeira. Paulo está literalmente dizendo, não andem preocupados com muitas coisas. Porque quando você anda preocupado com muitas coisas, você não desfruta da paz de Deus, você não desfruta da alegria do Senhor, você não experimenta, o amor de Deus. Você fica uma pessoa insensível, porque você está tão tomado por ansiedades, por preocupações, que você não tem condições sequer de discernir a paz de Deus na sua vida. Então a ordem é, não fiquem ansiosos, não sejam tomados por tamanhas preocupações, seja em qualquer área da sua vida. Por isso, eu repito, a expressão coisa alguma. Ora, então observe o trocadilho das palavras de Paulo nesse texto. Se nós não podemos ficar ansiosos por coisa alguma, em tudo, a continuação do texto, ele diz, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graça. Observe o que ele diz. Não podemos ficar ansiosos por coisa alguma. Pastor, você está falando isso? Não sabe o que eu estou passando, você deve estar dizendo. Ora, irmãos, todos nós passamos por provações e lutamos contra a ansiedade praticamente todos os dias. E Paulo, muito mais do que nós, uma vez que ele está no contexto de prisão. Mas observe, não andem ansiosos por coisa alguma, mas, em vez disso, em tudo, que diz o texto, apresente a Deus as suas súplicas. Eu quero chamar a sua atenção para 4 expressões que Paulo usa de forma proposital no verso de número 6. Quando ele fala das orações, daquilo que nós devemos apresentar a Deus para superar a ansiedade, ele menciona aqui 4 palavras que eu quero destacar com você. A primeira palavra que aparece é a palavra petição. E pode ser que na sua Bíblia também esteja traduzida por pedidos. Ora, o que ela quer dizer? Significa que devemos levar até Deus as nossas necessidades, especificar, ou seja, uma referência aos pedidos particulares. Em vez de ficar tomado por preocupações e ansiedades, vá até o Senhor em oração e diga para Ele, especifique, liste, apresente a Ele quais são as suas necessidades. Se há algum problema, por exemplo, de ordem financeira ou de ordem espiritual, ou algum problema familiar, você está lutando, por exemplo, com algum problema relacionado ao seu filho, ao seu casamento, à educação das crianças da sua casa, algum problema na rua onde você mora, em vez de ficar tão perturbado a ponto de perder a paz de Deus, vá até o Senhor e diga exatamente o que está tirando o seu sossego. É o que Paulo está dizendo aqui. A segunda expressão é a expressão que nós conhecemos bem, pela oração. Em outras palavras, Paulo está dizendo, vá até Deus e fale com Ele. Geralmente, quando estamos preocupados demais, ansiosos, eu digo isso porque, geralmente, eu mesmo faço isso.
Eu procuro alguém para conversar, para descarregar um pouco e quem sabe ser orientado à luz da palavra de Deus, um bom amigo. E geralmente nós ouvimos os conselhos e seguimos, né, se de fato agimos prudentemente. Mas observe o ponto de que o apóstolo está tratando nesta passagem. Em vez, muitas vezes, de desabafar com alguém ou de procurar alguém, procure em primeiro lugar o Senhor. Quando você se sentir perturbado na alma, angustiado, coração apertado, a alma sufocada, a primeira coisa que você deve fazer é ir falar com Deus. É interessante e irônico ao mesmo tempo que nessa era das tecnologias, das redes sociais, muitas pessoas, quando estão preocupadas, angustiadas, a primeira coisa que elas fazem é ir até a rede social e fazer os famosos textões, né, os desabafos, para que todos conheçam o que ele está passando. Ah, irmãos, quantas vezes e muitas vezes isso traz arrependimento, porque na verdade o correto é ir até o Senhor e dizer para Ele o que está trazendo tristeza à nossa alma. A terceira palavra que Paulo menciona aqui é a palavra súplica. Observe, esta palavra vem de uma raiz que significa carecer ou ser privado de algo, ou ter falta de alguma coisa. As áreas específicas em que nos faltam algumas coisas irão naturalmente criar tensão e preocupação. Como alternativa, devemos levar ao Senhor as nossas preocupações sobre o que nos falta, ou seja, suplicar, dizer como tem a canção, né? Senhor, de ti careço. Mostrar para o Senhor as suas reais necessidades. E por fim, a última palavra mencionada por Paulo está no final do verso 6, a expressão ações de graça. Fala do reconhecimento das bênçãos do Senhor em nossas vidas. A ansiedade também pode ser um disfarce de um pecado que existe em nossa vida, o pecado da incredulidade, de acharmos que Deus não cuida mais da nossa vida, da nossa família, dos nossos projetos pessoais. E muitas vezes, muitos irmãos são levados a entender que eles estão à solta, Deus não tem mais a sua providência, a sua mão provedora já não está mais guiando. Não, irmãos, nós não podemos esquecer que a nossa vida está debaixo das mãos do Senhor. A mão invisível de Deus governa todas as coisas da nossa vida. Então é por isso que nós precisamos, na luta contra a ansiedade, reconhecer que o Senhor é quem tem cuidado de nós. E na oração, agradecer, porque até então, Ele sempre tem sido um Deus cuidador, atencioso, amoroso. Então, recapitulando o que Paulo diz aos irmãos, em vez de ficar ansioso por tudo que rouba a sua paz, deixa essas preocupações, vá até o Senhor em oração e agradeça, porque Ele sempre tem cuidado de você. Apresente a Ele as suas necessidades, o quanto você é carente da bênção de Deus. Terceiro, fale com Ele, seja claro. E por fim, a palavra petição, diga exatamente o que você está sentindo. E sabe o que vai acontecer? Olha o resultado de quando você está ansioso e em vez de murmurar, vai orar a Deus. Veja o que diz o verso de número 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento. Você parou para pensar no que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que uma pessoa que está cercada por preocupações, a vida está tomada por problemas. Mas quando ele vai buscar a Deus em oração, ele sente uma paz tão grande, por isso ele diz a expressão, que excede todo entendimento. Ou seja, é difícil de decifrar essa paz. Imagine uma pessoa que está passando por uma situação de intensa dificuldade, né? A vida está tomada por adversidades. Mas em vez dele ficar murmurando, lamentando, ele vai buscar a Deus em oração. E ele vai receber de Deus o que? A paz. Não é a paz com Deus, não é a paz da justificação, não é essa. É a paz de Deus, ou seja, é uma extensão da paz, da tranquilidade que existe no coração do Senhor. E essa paz, Paulo diz, é difícil de entender. É por isso que muitas vezes nós temos homens, como o livro de Jó menciona, né? O próprio Jó, que diante de tantas provações, diante de tantas perdas, prejuízos, a sua esposa chegou para ele e disse, olha, murmura contra Deus, né? Maldiçoa esse Deus e morre. E ele diz, jamais, nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá, bendito seja o nome do Senhor.
De onde Jó tirou essa paz? A paz que excede todo entendimento. Como um homem tão atribulado tinha esta paz, essa tranquilidade, a ponto de fazer esta afirmação? É a paz de Deus, como diz o apóstolo Paulo aqui. E esta paz, meus queridos irmãos, ela tem uma finalidade. Veja o que diz o final do verso 7. Guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O interessante é que a palavra guardará aqui, a ideia de um guarda, vem de um termo grego que significa o guarda militar, o vigia. Por isso que em algumas Bíblias tem a expressão o vigia ou o vigilante. A ideia é que, uma vez que você está ansioso e você vai buscar a Deus em oração, o Senhor será como um guarda, protegendo a tua mente e o teu coração. Ou seja, Deus está empenhado em nos guardar, em nos livrar, em nos proteger dos maus pensamentos, dos maus sentimentos, porque Ele é um Deus que não dorme, Ele é o guarda de Israel. Então nós temos uma esperança de que o Senhor sempre está cuidando do seu povo, principalmente daqueles que estão lutando contra a ansiedade. Mas, observe, se de um lado nós temos a ação de Deus nos protegendo, por outro lado nós temos a nossa responsabilidade, o nosso dever, o que devemos fazer diante disto. Verso 8 e 9 fala: finalmente, irmãos, Paulo está concluindo o raciocínio, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Como na luta contra as preocupações da vida, a ansiedade, você vai ficar bem se você não para de pensar no problema? Como você vai ficar bem diante dos conflitos, dos relacionamentos, se você apenas fica martirizando na sua mente aquilo que nem sequer aconteceu? Tem pessoas que sofrem tanto de ansiedade que elas sofrem por antecipação. Elas não estão passando por nada, a vida está tranquila, mas ela já está sofrendo por uma coisa que ela acredita que vai acontecer, mas ela nem tem certeza se de fato vai acontecer. Tamanha é a luta contra este sentimento. Então Paulo faz questão de exaltar esses irmãos. Se você, na luta contra essas preocupações, não proteger a sua mente, tudo será vão. Por isso que você deve pensar nessas coisas, não nas mentiras que espalham, mas naquilo que é verdadeiro. Não naquilo que é imoral, que é sujo, mas no que é respeitável, honroso. Não naquilo que é injusto, torto, mas naquilo que é justo, é reto. Não naquilo que é impuro, mas naquilo que é puro. Não naquilo que é detestável, mas no que é amável, no que tem boa fama. E ele faz questão de dizer, se o que você está pensando é algo digno, é algo bom, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Paulo não está ensinando aqui a confissão positiva, que é a prática que ficou muito comum na década de 90, onde as pessoas dizem assim: pense coisas boas para acontecer coisas boas, né? Pense coisas boas para atrair uma boa energia e quem sabe as coisas aconteçam. Não é isto que Paulo está ensinando. Paulo está dizendo que, uma vez que Deus está comprometido em guardar a nossa mente, o nosso coração, nós devemos nos esforçar também para proteger a nossa mente das coisas pecaminosas desta vida, fundamentando os nossos pensamentos, as nossas emoções, naquilo que está revelado em sua palavra, naquilo que dignifica o nome de Cristo. Paulo está dizendo, em vez de você ficar pensando muitas besteiras, o que vai contribuir para a sua ansiedade, pense em coisas que glorifiquem a Deus, coisas do alto, e seja isto que ocupe o vosso pensamento. E por fim ele conclui no verso 9, o que também aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso praticai. Observe que mais uma vez o apóstolo se coloca como um exemplo de vida cristã. E isso aqui não é a arrogância do apóstolo Paulo. Ele se esforça para ser um crente fiel a Cristo. E ora, irmãos, de fato, nós sabemos, você conhece bem, a vida deste apóstolo foi cheia de provações, lutas, perseguições. Quantas vezes ele sofreu naufrágio, quantas vezes ele foi açoitado, colocaram ele despido em praça pública.
Mas em nenhum momento ele foi tomado por preocupações, ansiedades e ficou murmurando contra o Senhor. Não, ele de fato praticou, viveu estas verdades. E é por isso que ele faz questão de dizer para os irmãos: aquilo que eu ensinei para vocês, aquilo que vocês receberam, o que vocês ouviram e o que vocês viram em mim, vivam desta forma, porque assim convém aos servos de Cristo. E tudo isso nos traz uma garantia. Final do verso 9 ele fecha e diz: e o Deus da paz será convosco. Ou seja, o Senhor está com o seu povo. Você que está ouvindo essa exposição da palavra de Deus, que está passando por lutas, provações, angústias, tristezas, pelos infortúnios da vida, confie no Senhor, entregue a sua ansiedade, o seu coração aos pés de Cristo, porque é Ele quem tem cuidado de nós e Ele está com o seu povo, porque Ele tem prazer em sustentar os seus filhos. Por fim, quais as lições nós podemos concluir desta passagem? O texto que acabamos de expor é rico em ensinamentos. Diversos tópicos são abordados por Paulo nesta passagem. Questões relacionadas aos conflitos pessoais na igreja, a responsabilidade de cada crente em manter a unidade do corpo de Cristo, a importância da oração para combater a ansiedade e a certeza da paz de Deus em nossos corações em tempos de inquietudes. Com isso em mente, precisamos agora extrair aspectos práticos e lições preciosas. E aqui eu quero mencionar apenas 3 lições com base nesse texto. A primeira delas é o seguinte: evite as disputas e conflitos. Fuja das discórdias, fuja de partidarismo. Lembrando que partidarismo foi algo que Paulo tratou nesta carta também, no capítulo de número 2. Fuja de qualquer postura que venha ferir a unidade do corpo de Cristo. Isso não glorifica o nome do Senhor. Embora a unidade seja uma marca da igreja, sempre existirão conflitos e discórdias no meio do povo de Deus. Esses são os efeitos do pecado em nossos relacionamentos. Entretanto, temos que nos empenhar e lutar por unidade e reconciliação entre os irmãos para que vivamos num ambiente harmonioso. Se você sabe de alguém que não está bem com outra pessoa, não promova a discórdia, não fique levando e trazendo coisa, não fique inventando conversa. Essa não é a postura de um crente. Você deve promover a paz entre esses irmãos, buscar a reconciliação. Se eles têm dificuldade de perdoar um ao outro, você não é um juiz do ringue buscando alguém para nocautear o inimigo. Jamais. Você é chamado para ser um pacificador. Então, veja o exemplo que Paulo nos deu nesta carta. Esteja empenhado em promover a unidade. E se você, meu querido irmão, está em conflito com alguém, veja o que o próprio Senhor Jesus Cristo falou. Se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo e se lembrar de alguém que tem algo contra você, deixa a sua oferta ali no altar, vá, reconcilie-se com a pessoa e então volte e apresente a sua oferta. O trecho de Mateus 5, 23 e 24. Jesus está dizendo: se você quer adorar a Deus, se você quer oferecer sacrifício de louvor, de adoração ao Senhor, vá primeiro reconciliar com o seu irmão. Se reconcilie, busque a paz, promova a paz. Seja alguém que de fato luta pela unidade do corpo de Cristo. Não se esqueça, eu e você somos chamados para sermos pacificadores no meio do povo de Deus. Segunda lição desse texto é: supere a ansiedade pelo poder da oração. A melhor forma de combatermos a ansiedade, a angústia da alma e a tristeza no coração é se derramando na presença de Deus em oração. Por meio da oração, apresentamos a Deus a nossa fraqueza e recebemos a sua força. Observe, apresentamos o peso e a dor e recebemos alívio. Apresentamos a tempestade e recebemos calmaria. Então, se você sofre com ansiedade, existe uma solução. Se você luta com as preocupações da vida, existe um remédio para você: a oração. Pastor, a oração sim, mas é algo tão simples. Exatamente. Métodos simples com resultados extraordinários. É o princípio da palavra de Deus. Então, meu querido, se você não dorme bem já faz alguns dias, se você sente uma arritmia cardíaca, pensamento acelerado, não come direito, não tem paz de espírito,
Acalme o seu coração, vá até Deus e fale com Ele, diga: Senhor, derrama a tua paz em minha vida, me dá a paz de Deus em mim, para que eu viva bem. Até as pessoas olharem para mim e perguntarem como ela pode estar bem, como ele pode estar bem diante de tantas adversidades. E você vai entender exatamente o que o apóstolo falou: a paz que excede todo entendimento. Está angustiado? Ore. Está atribulado? Ore. Está ansioso? Lute a oração. E Deus dará vitória contra essas preocupações. Tenha certeza disso. E terceira e última lição: desfrute da paz de Deus. Absorva a palavra de Deus. Ocupe os seus pensamentos com a verdade de Cristo. Viva o Evangelho em sua totalidade e esteja certo de que Deus estará conosco na caminhada, em meio às adversidades. Proteja sua mente e experimente a paz de Deus no seu coração. Eu quero terminar essa exposição citando o pastor batista americano Steve Lawson, falando sobre esta presença de Deus conosco. Ele diz assim: paz é uma tranquilidade da alma, uma quietude interior que acalma a turbulência de corações atribulados. Quando lançamos nossas cargas sobre o Senhor, deixamos de nos sentir estressados, perturbados, ou como diz Paulo, temos a paz que vem do alto. Então, meu querido irmão, a paz de Deus está na sua vida. Se aproprie disso, creia nisso e confie ao Senhor, e Ele protegerá a sua mente e o seu coração. Feche os seus olhos, você que acompanha esta mensagem, que ouviu a voz do Senhor, e ore comigo. Se você está buscando a reconciliação com alguém, ore pedindo ao Senhor força e coragem para reatar os laços. Se você está atribulado, ore para que o Senhor te dê paz. Se você está sem fé, ore e peça ao Senhor que fortaleça a sua fé e creia que Ele estará conosco. Vamos orar? Feche seus olhos e ore juntamente comigo. Ó Deus, nós te agradecemos essa noite pela exposição da Tua Palavra e te louvamos porque o Senhor continua a falar aos nossos corações. Ó Deus amado, Deus santo, a esses irmãos que estão ouvindo esta exposição da Tua Palavra por meio desta transmissão online, que o Senhor tenha misericórdia do seu povo. Se existe algum irmão que está em divergência, em mal-estar com o outro, que o Senhor dê o verdadeiro arrependimento, força para buscar a reconciliação, que o Senhor quebre o coração de pedra e transforme no coração de carne, e que a Tua igreja permaneça unida. Tira do nosso meio, do nosso convívio, dos nossos ministérios, toda divergência, toda rixa, todo espírito faccioso, que isso não prevaleça no meio do Teu povo. Se somos verdadeiramente Teus discípulos, nos dai a reconciliação, para que possamos, ó Deus, desfrutar do amor, para que amemos uns aos outros, não só com palavras, mas também com obras. Ajuda, ó Deus. Deus amado, Deus santo, a este ou a esta irmã que está sofrendo, está tomado por ansiedades, ou até mesmo que está tomando medicamentos para poder dormir melhor e ficar bem. Tem misericórdia do Teu servo e da Tua serva. Que possamos lutar em oração, entregando ao Senhor todas as nossas dores, e que possamos, ó Deus, ser tomados pela Tua paz. A paz que excede todo entendimento, que ela invada o nosso ser, e que voltemos, ó Deus, a ter noites melhores, a se alimentar adequadamente, a poder sorrir, se alegrar, amar. Ó Deus amado, tira toda a tristeza e amargura de espírito, as preocupações que sufocam o Teu povo, que o Teu povo aprenda a confiar em Ti, e que a Tua paz, a Tua presença seja conosco. Abençoe a cada um de nós, o nosso lar, a nossa família, a nossa igreja, pois assim nós choramos, no nome santo de Jesus. Amém. Meu querido irmão e minha irmã, fica agora com a sala virtual de oração. Acesse os links que serão disponibilizados no grupo da igreja. E venha orar conosco, como nós aprendemos hoje. Esse é o remédio de Deus para vencer as preocupações da vida. Que Deus te abençoe, uma boa noite, um bom final de quarta a todos. Amém.